Vocês já repararam que, segundo a Bíblia, a árvore genealógica da humanidade não tem galhos? É só um poste bem familiar. O primeiro capítulo real da história da família humana, logo depois de serem despejados do paraíso, envolve uma treta no churrasco, o primeiro homicídio da história e um grau de incesto que faria a galera do Game of Thrones parecer um roteiro de filme infantil da Disney. Vamos retomar a novela. Adão e Eva foram expulsos. O Todo-Poderoso colocou um anjo com uma espada de fogo na porta do Éden, tipo um segurança de balada VIP. Daqui pra frente vocês não entram mais, vão ter que trampar. Veja bem, ele carpindo terra, suando para pagar o boleto da existência, e ela sentindo a gentileza da maldição do parto que o papai de amor mandou de presente, só porque ela quis saber demais. O Deus é amor condenou os humanos ao trabalho e mesmo assim vários humanos insistem em dizer que ele é bom. Ele inventa o trabalho e ganha louvores. É masoquista que chama, não é, Márcio? Fosse eu, não rezava um Pai Nosso mais. Seja feita a vossa vontade. A vontade dele é que você trabalhe a vida inteira, as mulheres tenham dor no parto e sejam submissas. Mas enfim, tem trouxa pra tudo. Continuando, Adão e Eva foram expulsos do zoológico, do condomínio de luxo, do bipolar, da cobertura, e a primeira coisa que eles fizeram lá foi, bom, o que vocês fariam se não tivesse Wi-Fi, televisão ou shopping? Sobrou o que para fazer? Filhos. Gênesis 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Vocês prestaram atenção no verbo? Conheceu, entendeu? Não é conhecer, oi, tudo bem? É conheceu. Só foram se conhecer de verdade depois que o portão bateu nas costas deles. Ou seja, lá dentro do Éden, eles só oravam o dia todo. Era tipo um mosteiro celestial com monges e freiras celibatários. O que foi? Ah, bem lembrado, hein, Cleiton? Esqueci que nos conventos e mosteiros o que menos tem é celibato, né? Eu mesmo já vi cada coisa em mosteiro que faz 50 tons de cinza parecer uma história de ninar. Mas na teoria era pra ser celibatário. Enfim, o casal ficou o tempo todo no paraíso sem dar uma bimbada. Eu não sei onde vocês crentes veem felicidade nisso. Pra mim, um lugar sem sexo e com um velho bipolar vigiando 24 horas tá mais pra presídio de segurança máxima do que pra um paraíso das delícias. Mas saíram e o serviço foi feito. Nasceu Caim. Depois, Gênesis 4, versículo 2, nasceu Abel, e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Caim, o mais velho, virou agricultor, o primeiro vegano. Trabalhava na terra, plantava alface, rabanete, uma couvezinha. Abel virou pecuarista. Tiveram o Caim e o Abel. Aí você para e pensa, 4 pessoas no mundo. Mãe, pai, 2 filhos homens. Ué, ô Márcia, a conta não fecha não. Guarda isso aí que a gente volta nisso. Aí chegou o dia de pagar o dízimo pro gerente bipolar celestial. O primeiro Masterchef, edição Sacrifício. Caim, todo orgulhoso, levou os frutos da terra. Uma cesta orgânica linda. Abel levou os primogênitos do seu rebanho e a gordura deles. Picanha, costela, um churrasco da melhor qualidade. E o que o Deus de amor, o Criador de todas as coisas, fez? O Papai do Céu, que o seu pastor diz que não tem favoritos, mas a gente sabe que ele adora um bajulador, decide que o churrasco de carne de Abel é muito mais premium do que a salada orgânica de Caim. Ele agradou-se de Abel e da sua oferta, mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. Traduzindo, ele ficou putaço. Com razão, né? Custava dizer que gostou da saladinha do menino, pelo menos por educação. O cara suou no sol quente pra colher os bagulhos e o chefe prefere o churrasco do irmão caçula. Gênesis 4, versículo 6. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? Por que decaiu o teu semblante? Por que você ficou putão? Por que será, Senhor onisciente? Que enigma indecifrável poderia ser a causa da raiva de Caim? Enfim, aí Caim chama Abel pro canto e pá! Deu uma pedrada. O primeiro homicídio da história foi um crime passional por causa de cardápio. Humanos, né, Cleiton? Ah, humanos. E aí acontece a minha segunda cena favorita do Gênesis. O onisciente desce e solta essa aqui. Gênesis 4, versículo 9. E disse o Senhor a Caim:
Onde está Abel, teu irmão? Gente, o GPS divino falhou de novo. Ele não achou Adão pelado na moita no episódio passado e agora não acha um cadáver fresco no meio de um pasto aberto. Caim, com a audácia do pedaço de barro herdada do pai, manda a resposta clássica. Gênesis 4, versículo 9. E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? Você é onisciente ou não é, carai? clima maravilhoso nessa casa. Eu amo esse deboche. O cara acabou de inventar o homicídio e já tá dando a resposta de adolescente revoltadinho pro dono do universo. É o DNA do pai operando. Quando a coisa aperta, vocês jogam a culpa no outro ou fingem demência. Mas a parte bizarra, essa faz o Vaticano suar mais que tampa de marmita em dia de domingo. O doidão amaldiçoa Caim. Coloca uma marca nele pra ninguém matá-lo. É de família, né, Cleiton? Esse negócio de ser expulso. Gênesis 4, versículo 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Todo conhecimento te expulsa de algum paraíso. Então a história começou aqui, onde eles ficavam só brincando com os bichos e nada de sexo. E aí eles foram expulsos pra cá, pra terra da bimbada, onde eles podiam fornicar à vontade, onde tudo começou a dar errado. E Caim foi expulso pra lá, pra terra de Nod. E aqui, meus caros anjinhos da matemática, é onde o roteiro entra em colapso total. Prestem muita atenção. Até esse milissegundo da história, existiam apenas 4 seres humanos na Terra inteira. Quer dizer, 3, já que Abel virou adubo, né? Adão, Eva e Caim, 3. E aí no versículo seguinte, há aquele que diz que Caim foi expulso. Em Gênesis 4,17 diz: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade. Pera aí. Parou. Ele conheceu a mulher dele? De onde Filisteu se ligrestido? Se só existia Adão, Eva e Caim, de onde saiu essa mulher? Ela caiu do céu com paraquedas de seda? Brotou do chão como um cogumelo depois da chuva? Tinha uma outra família morando no bairro vizinho que o velho já tinha expulsado antes e esqueceu de mencionar no inventário da criação? Opa, eu recebi um save the date aqui. Caim vai casar e vai construir uma cidade na terra de Nod. Ué? Mas com quem? E quem vai morar nessa cidade se a gente só fez esses 3 e o falecido Abel? Pois é, né? Eu achei que a gente era exclusivo. Mas parece que tem um pessoal terceirizado aí que não tava no contrato e que você não contou pra nós, hein? Conta essa história direito aí, véi. Ou será que a Bíblia está admitindo nas entrelinhas que o Caim casou com a própria irmã que o texto esqueceu de listar? É, meus queridos, o início da moralidade que vocês tanto defendem é um grande feriado em família, num sítio com pouco quarto e muito parentesco. A genealogia da família tradicional começa parecendo um novelo de lã embaraçado por um gato psicopata. Se você puxar o fio, descobre que o primeiro jantar em família era algo que hoje daria 10 anos de cadeia e 20 anos de terapia intensiva. Ah, mas no começo a genética era pura. Não dava problema. Claro, a genética era pura, a ignorância era abençoada e o incesto era o único aplicativo de relacionamentos disponível. E tem mais, o cara construiu uma cidade. Uma cidade! Pra quem, meu filho? E como? Pra ele, a esposa, irmã e o filho Enoque? Pra ter uma cidade, você precisa de pedreiros, arquitetos, padeiros, vizinhos, fofoqueiros. De onde saiu esse povo todo? Isso não é mistério divino. Isso é preguiça de quem escreveu e achou que ninguém ia passar da primeira página pra conferir a lógica. O autor estava tão focado em inventar castigo e culpa que ele esqueceu de contar como é que a população mundial saltou de 3 pessoas para uma civilização inteira em meia dúzia de versículos. É o que eu chamo de milagre da multiplicação de figurantes. Mas tem um detalhe que as pinturas renascentistas esqueceram de te contar. E aqui a gente entra na licença poética do caos. Enquanto Caim estava lá brincando de Sin City do incesto, Adão e Eva, que ficaram sem filho depois da novela mexicana do Masterchef, para substituir o que morreu, nasce Seth. Muita gente me pergunta nos comentários, mas Lu, se eles eram os primeiros, por que
nas ilustrações todo mundo parece que veio da Suécia. É o padrão Éden europeu 50 tons de branco. Adão e Eva parece que acabaram de sair de um comercial de shampoo escandinavo. Como é que esse casal leite de magnésia gerou o mundo inteiro? Se a gente for enfiar os demais povos aqui, seria algo mais ou menos assim. Ô Eva, o Caim e o Abel era tipo a gente, assim, um bronzeado de palmito da Noruega. Mas o terceiro filho veio negro como a noite. Então, só pode ser isso. Nós fizemos ele à noite, seu bobo. Não lembra não? Não tem nada a ver com Tinder não, viu? Pode confiar, my love. O primeiro macho frágil da história já tinha aceitado uma costela reciclada para não ficar sozinho dando nome para bicho. Então aceitar um filho que não parecia com ele era só mais uma terça-feira. A genética humana na Bíblia é maravilhosa. Você planta uma semente de laranja e nasce um pé de melancia. E ninguém pergunta nada para não ser expulso de novo. Tá vendo, Clayton? O Adão era tão ingênuo que se a Eva dissesse que o bebê veio por Sedex, ele acreditava. Mas o problema não é a cor, é a lógica. Para e pensa comigo com a calma que eu não tive para aguentar aquela harpa o dia inteiro lá em cima. Se Adão e Eva eram feitos do mesmo barro, e vamos supor que era aquele barro tom padrão ali do Oriente Médio, que não tinha nada de branco, de onde veio o resto do catálogo de cores da humanidade? Ou você acha que aquele Big J europeu é possível? Pela lógica bíblica, não teve evolução, não teve adaptação ao sol, não teve nada. Então foi o quê? Tinta guache divina? O pessoal acha que a diversidade surgiu por milagre, mas as antas, os escribas que escreveram a Bíblia, ignoravam que o mundo é grande. Na cabeça de quem escreveu, a humanidade terminava onde o deserto deles começava. O autor do livro achava que o mundo era o condomínio dele. Ele simplesmente esqueceu de explicar os negros, os asiáticos, os indígenas. Para a Bíblia, ou todo mundo é um erro de impressão, ou realmente achava que o mundo terminava ali na esquina da primeira duna. É uma matemática perfeita. Se o objetivo fosse a extinção em uma geração. Mas o mundo tem diversidade, né? Só que parece que o estoque de melanina ou de vergonha na cara estava em falta no primeiro lote. Enquanto isso, lá na cidade de Enoque, ele deu o nome para a cidade, o mesmo nome do filho dele, tipo o político em obra de cidade do interior. Vou dar uma resumida aqui na loucura para vocês entenderem a viagem muito louca dos escribas. Gênesis 4, de 18 a 22. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou o Meu-Jael, e Meu-Jael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque, e tomou Lameque para si 2 mulheres, de onde saíram? Do rabo do escriba. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, e esse foi o pai dos que habitam tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Jabal e Gibal, deve ter sido a primeira dupla sertaneja. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Específico, né, Márcio? Vai entender. E Zilá deu à luz a Tubal-Caim. Você vê que nome nunca foi forte dessa família, né? Meu-Jael, Metusael, Tubal-Caim. Porra, gente. É ou não é, Clayton? Isso não é nome, isso é vingança pra quem não quer ter filho. Ah, é? Nasceu? Então vai chamar Tubal-Caim pra sofrer bullying na escola. Mas enfim, a gente mal saiu do começo do livro e a conta já não fecha nem com calculadora financeira. Mas se vocês acham que a árvore genealógica de Caim é o auge da confusão, é porque vocês ainda não leram capítulo 6. Abram aí, capítulo 6, versículo 1 a 4. É aquele trechinho que seu pastor finge que não existe, ou lê correndo ou gagueja para explicar, porque ele transforma um livro sagrado num roteiro de filme da Marvel. O texto diz com todas as letras, Gênesis 6, versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Quem caralho são os filhos de Deus que estavam separados das filhas dos homens? A teologia clássica faz um malabarismo patético tentando te convencer que eram os descendentes piedosos de Sete, casando com as mulheres más da linhagem de Caim. Ah, faça-me o favor. Os textos antigos, a tradição hebraica e os livros apócrifos que o Vaticano escondeu no porão, tipo o livro de Enoque, são muito claros. Eram
anjos, tipo lindão aqui. Os vigilantes, a galera do alto escalão. O pessoal lá de cima olhou pra terra e pensou: Rapaz, esse negócio de tocar harpa na nuvem tá muito monótono. Você já viu o shape daquelas mortais ali embaixo? é o primeiro caso de turismo sexual interdimensional da história. Já era bem cristão moderno, né, Márcia? E você já reparou que o gerentão bipolar não é o tipo que condena a agressão sexual contra mulheres. E é uma história perfeitamente normal para quem acredita em cobra falante. E aí os anjos descem. E o que acontece quando você cruza um ser de luz, um anjo imortal com uma mulher de barro orgânico? Você acha que nasce um bebê normal? Um bebê querubim com asinhas? Não. O Gênesis diz que nasceram os Nephilims, os gigantes, valentes da antiguidade, homens de renome. Vocês têm noção da engenharia obstétrica disso? Eu não vou nem entrar no mérito do parto de um bebê gigante, porque eu não gosto nem de imaginar as coitadas das humanas. E outra, onde é que estava a famosa onisciência de Taubaté enquanto os anjos desceram? O gerente geral do universo deixou os funcionários baterem o ponto, descerem para a Terra, montarem família, criarem uma raça de mutantes de 4 metros de altura, e ele só foi perceber o caos quando o condomínio já estava destruído. Sabe tudo esse gerente. Porra nenhuma. Aí o Todo-Poderoso olha para baixo, a terra cheia de anjo pulando cerca, gigante quebrando a mobília, humano comum sendo o que o humano comum sempre foi, um desastre. E o que ele decide fazer? Manda um terapeuta? Faz uma reunião de condomínio? Envia um meteoro só nos gigantes? Não. O Deus de amor e infinita misericórdia decide dar um Ctrl-Alt Del no planeta. Ele resolve afogar todo mundo. Bebês de colo, crianças, velhinhos, cachorrinhos, gatinhos indefesos, todo mundo pro fundo das águas. Mas para não dizer que ele não tem coração, ele resolve salvar uma família dos humanos que tinham dado errado. A família de Noé. E porque o onisciente, que já sabe tudo que ia acontecer, resolve acabar com tudo? Gênesis 6, versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou o coração. Fala a verdade aqui pra mim. Essa onisciência é de Taubaté ou não é? Comprou no Paraguai e veio estragada da China. Como é que um ser que sabe de tudo e pode tudo se arrepende? Ah, mas foi o livre-arbítrio. Teu cu. Ou sabe tudo ou tem livre-arbítrio, senão é tipo dizer que 2 mais 2 é igual a sorvete de creme. Para mostrar que é uma divindade nada dramática, ele solta o Gênesis 6, versículo 7. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Admitindo que errou. Sobrou para todo mundo. O homem peca, os animais que não tem nada com isso, morre todo mundo afogado, todo mundo fudido. E aqui começa a maior piada de logística da história da humanidade. Já teve gente nos meus comentários dizendo que a Arca de Noé é real e pode ser provada cientificamente. Eu me divirto demais com esses malucos que vêm no meu canal e tenho certeza que vai aparecer mais confirmando que foi verdade. Mas enfim, o chefe chega para Noé, um senhor que, segundo o livro, tinha mais ou menos 500 anos de idade. O cara já estava na fila preferencial do INSS Celestial, já tinha uns 400 anos, com a coluna em farelos, e recebe a missão de construir a famosa Arca. Noé, daqui a 100 anos eu vou fazer chover pra caralho. Encher essa porra toda de água, porque deu tudo errado. Mas o senhor que é perfeito, onisciente, onipresente, errou? Cala a boca, Noel, senão te afogo também. Vou salvar só uma família e uma caralhada de bicho. Constrói com as medidas que eu mandei no seu zap. Aqui, desculpa, meu anjo, mas como é que é? Uma arca de 150 metros e 3 andares? Você não quer um cassino, uma piscina e uma pista de dança também, não? Você bateu a cabeça onde, rapaz? Tem coluna pra isso mais não, tá doido? Você faz a porra do barco. Eu mando os bichos irem até você. Só garante que vai ter betume pra não vazar água.
Porque vazar água é o único problema nesse plano genial e altamente possível. E vamos combinar, o Todo-Poderoso criou os animais, os humanos, a madeira que ia construir a arca e a água que ia inundar tudo, e ele chega a uma conclusão. Vamos fazer um quiz do capeta aqui para ver qual seria a coisa mais provável. Como o Deus onisciente arrependido poderia ter resolvido a situação considerando a sua onipotência? Letra A, fazendo todo mundo ser bom e não precisar matar ninguém? Letra B, ataque cardíaco em todo mundo que ele não queria mais, sem precisar gastar 100 anos construindo um barco? Letra C, acaba com tudo com um estalo de dedos, tipo Thanos ao quadrado, e começa do zero para ver se não erra de novo pela terceira vez? Ou letra D, manda um velho de 500 anos construir um transatlântico de madeira durante 100 anos, coloca um casal de cada espécie de animal do mundo inteiro que ele mesmo criou e uma família dos humanos que deram errado, já sabendo que ia dar errado de novo. Qual é a melhor opção? Adivinha qual ele escolheu? Claro, a mais prática que um ser que poderia fazer qualquer coisa escolheria. Vamos falar de números. Eu adoro números, a matemática não aceita fé cega. A ciência diz que existem cerca de 8,7 milhões de espécies no planeta Terra. Ah, capeta, mas ele não levou os peixes. Ele levou só os gêneros principais. Então sobrou só tipo 6 milhões. Inclusive eu falei pra deixar os mosquitos de fora, mas não acataram a minha sugestão, agora tá aí. Malária, dengue, aquela praga do pernilongo que não te deixa dormir. Ah, mas o pastor disse que Deus mandou só os filhotinhos para economizar espaço. E ele fez os animais hibernarem. Hibernarem? O leão, a girafa, o elefante hibernando. Deve ter sido um spray de camomila celestial muito bom, né não, Márcio? Vamos focar no trânsito. Como os bichos chegaram no Oriente Médio? Imagina os cangurus. Eles moram exclusivamente na Austrália. O dilúvio nem tinha começado ainda, então os cangurus tiveram que construir uma jangada na Austrália, chamar os koalas para atravessar o Oceano Índico, cruzar a Ásia inteira a pé, só para chegar no quintal do Noé no prazo estipulado. E o bicho preguiça? A preguiça mora no Brasil Central. Ela deve ter recebido o aviso do dilúvio junto com a criação do Adão, para dar tempo de descer da árvore, andar até a beirada do Brasil e ir nadando até a Turquia. É uma viagem épica que o Gênesis esqueceu de registrar. E aí eles entram no barco, a porta fecha, começa a chover. Vocês adoram imaginar aquela arca dos livrinhos infantis, né? Toda coloridinha, o leão sorrindo ao lado da ovelha, o macaquinho pendurado na janela, a girafa com o pescocinho pra fora curtindo a brisa. A realidade descrita no papel é um cenário de horror biológico. Eles ficaram lá dentro por mais de um ano. Não foram só 40 dias de chuva, foi mais de um ano até a água secar. Imagina o cheiro. Não tinha janela com ventilação cruzada. Não tinha sistema de esgoto. Não tinha exaustor. Eram milhares de animais cagando e urinando no espaço fechado de madeira durante 370 dias. Quem limpava? Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. 8 pessoas para recolher as fezes de elefantes, rinocerontes, búfalos, tiranossauros. Sim, porque os criacionistas que negam a evolução juram de pé junto que os dinossauros andaram com os humanos. Então o T-Rex estava lá dentro. 8 pessoas trabalhando 24 horas por dia não dariam conta nem de limpar a aula dos mamíferos de grande porte. Aquele barco devia ter meio metro de estrume acumulado no chão na primeira semana. E a cadeia alimentar? Como o leão sobreviveu um ano? Ele comeu alface? A sucuri virou vegana por decreto divino? Se Noé levasse carne suficiente para alimentar todos os carnívoros por um ano, o peso da carne afundaria a arca antes da primeira gota de chuva. E os insetos de madeira, os cupins, um pica-pau hiperativo entediado ia acabar com o projeto dilúvio. Isso tudo sem falar no terror psicológico. Vocês já pararam
pararam para pensar na cena macabra do lado de fora? Enquanto a família de Noé estava ali dentro, flutuando, eles estavam ouvindo os gritos. Gritos dos vizinhos, dos amigos, das mulheres grávidas, de crianças batendo na porta do barco, implorando para entrar enquanto a água subia. O barco deles navegou sobre um oceano feito de milhões de cadáveres flutuando. E o seu pastor vende isso como uma linda história de esperança e salvação. Vocês decoram o quarto dos filhos de vocês e enfeitam festas de criança com um barco que é essencialmente a cena de um crime de genocídio global. Vocês colocam um barquinho sorridente no bolo de aniversário do bebê de 1 ano, celebrando o dia em que Deus supostamente afogou todos os bebês do mundo porque perdeu a paciência com a própria criação, da qual você faz parte. Vocês conseguem perceber o nível de anestesia moral que a religião colocou na cabeça de vocês? Se um ditador humano mandasse trancar os favoritos num bunker e inundar o resto do país matando as crianças, vocês chamariam ele de monstro sanguinário. Mas se o doidão bipolar faz isso, vocês chamam de justiça divina e ainda fazem uma dancinha de roda na escola dominical, cantando O barquinho balançou, balançou, balançou. A Arca de Noé não é um conto de ninar, é a admissão da culpa do Criador. É ele assinando um atestado de incompetência dizendo: Olha, o projeto inicial que eu fiz, aquele que eu mesmo disse que estava muito bom, saiu tão ruim, mas tão ruim, que eu preciso apagar tudo e começar de novo. Mas dessa vez eu prometo que eu vou acertar. E aí, Márcia, ele acertou? Não. E depois o pai da mentira sou eu. O grande patriarca escolhido para salvar a espécie desce do barco, planta uma vinha, enche os cornos de vinho e dá vexame fazendo um bunda-lelê pelado na própria tenda até desmaiar na primeira oportunidade. Tá lá no livro, pode conferir. A humanidade continuou a mesmíssima porcaria de sempre, só que agora com cheiro de cachorro molhado. O plano falhou miseravelmente, de novo. Ele afogou um planeta inteiro, varreu bebês, mulheres e filhotes de panda do mapa por pura birra de um projeto mal feito por ele, não resolveu absolutamente nada e ainda saiu como o grande herói bondoso da história. Mas se você acha que o castigo molhado foi o auge do descontrole, respira fundo. Na parte 3 do Gênesis, nós vamos dissecar o momento em que ele escolhe um povo favorito e exige que os homens cortem um pedacinho bem sensível do próprio corpo para provar a lealdade. E se começar a chover de novo, não preocupa, pois o seu lugar no meu barco já está garantido. Nos vemos no próximo vídeo. Eu fui pela verdade e voltei sem abrigo. Todo conhecimento te expulsa de algum paraíso.